Eu sempre achei que conhecia a minha família. Cresci acreditando que, apesar dos defeitos que todos nós carregamos, ainda havia ali um mínimo de lealdade, respeito e amor. Nunca passou pela minha cabeça que seria traído justamente pelos dois pilares que eu mais defendia, em meu irmão e minha própria mãe. Hoje, olhando para trás, percebo que a vida não costuma avisar quando está prestes a virar do avesso, ela simplesmente vira, deixando você cambaleando, tentando entender em que momento tudo desabou. E para mim, esse desabamento aconteceu às vésperas do dia que eu mais esperava, o meu casamento. Tudo estava pronto. A decoração já havia sido escolhida, os padrinhos ensaiavam seus discursos, e eu vivia aquela sensação luminosa de quem está prestes a construir um novo capítulo ao lado da pessoa que ama. Lembro-me de acordar todos os dias com a ideia de que o futuro, finalmente, estava se encaixando. Eu e minha noiva passamos meses planejando cada detalhe, discutindo o nome dos futuros filhos, sonhando acordados com a casa que iríamos comprar. Eu confiava nela. Confiava tanto que, se alguém tivesse insinuado qualquer desvio, eu teria defendido sua honra como um cavaleiro antigo defendia seu estandarte. E confiava no meu irmão, apesar de todos os erros dele, impulsivo, inconsequente, sempre metido em alguma confusão, mas ainda assim sangue do meu sangue. A gente briga, mas se protege. Pelo menos era isso que eu acreditava. Mas algumas tragédias não chegam na forma de tempestade. Às vezes, elas vêm silenciosas, se aproximando devagar, até que um dia você acorda e é esmagado por uma avalanche que você nem percebeu começar. No meu caso, essa avalanche veio na forma de uma conversa estranha, uma hesitação no olhar da minha noiva, um nervosismo crescente que ela tentava disfarçar. E eu, bobo apaixonado, achava que era apenas ansiedade pré-casamento. Quase brinquei com isso. Quase fiz piada. Quase transformei em riso o que deveria ter sido um alerta. Mas a verdade tem um jeito violento de se impor. Ela não pede licença. Ela não suaviza o impacto. Ela simplesmente aparece e destrói o que precisa destruir. Foi numa terça-feira, início da noite, quando minha noiva me chamou para conversar. Ela tremia, falava baixo, evitava olhar nos meus olhos. Em nenhum momento eu imaginei que ela encerraria nosso casamento, muito menos que carregava dentro dela o fruto de uma traição. Ainda lembro da sensação do chão sumindo sob meus pés quando ela finalmente disse as palavras que ecoaram na minha cabeça durante semanas. Eu estou grávida, mas o filho não é seu. Por alguns segundos eu não consegui reagir. Era como se meu corpo estivesse presente, mas minha mente tivesse ido embora. E quando ela completou, com a voz embargada, que o pai do bebê era o meu irmão, algo dentro de mim simplesmente morreu. Eu queria acreditar que era mentira, que era algum engano absurdo, que ela estava confusa, qualquer coisa que pudesse me tirar daquele pesadelo. Mas não havia margem para dúvidas. Ela explicou tudo, chorando, dizendo que tinha sido um erro, que estava desesperada, que não queria destruir minha vida. A cada palavra, parecia que alguém apertava o meu peito com uma mão invisível e impiedosa. Eu saí de casa atordoado, ouvindo meu nome sendo chamado atrás de mim, mas sem ter forças para voltar. O ar parecia pesado, o mundo girava devagar, e dentro de mim tudo gritava. Fui direto para a casa dos meus pais, buscando respostas, confronto, talvez até conforto, mesmo sem saber exatamente o que procurar. E foi ali, naquele lar que deveria ser meu porto seguro, que descobri que a traição não havia terminado. Ela apenas estava começando. Minha mãe estava sentada na sala quando cheguei, e para meu espanto, ela não ficou surpresa com nada do que eu contei. Na verdade, ela já sabia. Sabia havia semanas. Sabia e tinha escolhido o silêncio. Sabia e tinha decidido me deixar seguir com os preparativos do casamento, com a esperança ingênua de um futuro inexistente. E pior, ela tentou justificar. Disse que meu irmão estava fragilizado, que as coisas simplesmente aconteceram, que ninguém teve intenção de me ferir. E quando percebeu que minhas lágrimas e minha revolta eram incontroláveis, ela fez o gesto que eu jamais imaginei ver vindo da mulher que me criou e tentou me comprar. Abriu a gaveta, tirou um envelope recheado de dinheiro e disse que era para me ajudar a aceitar, para não deixar a família se desmanchar, para entender que às vezes é preciso engolir orgulho. Naquele momento, percebi que eu estava completamente sozinho. Traído pela noiva, apunhalado pelo meu irmão, comprado pela minha mãe. Minha família, que deveria ser meu alicerce, tinha virado um círculo de interesses, segredos e manipulações. E eu, sem chão, sem rumo, sem voz, comecei a me perguntar se o amor, seja ele romântico ou familiar, não era apenas uma ilusão bonita que as pessoas repetem para conseguir dormir à noite.
Inscreva-se e ative o sininho, ou o algoritmo nunca mais vai te mostrar meus vídeos. Após descobrir a traição, minha mente entrou em um estado que misturava choque, raiva, incredulidade e um tipo de tristeza tão profunda que parecia corroer o peito por dentro. Eu não gritava, não chorava, não quebrava nada. Eu simplesmente existia. Caminhava como se estivesse preso em um sonho ruim, observando o mundo de longe, como se tudo ao meu redor estivesse submerso. Naquele instante, compreendi que a dor mais devastadora não é a que explode, é a que silencia. Saí da casa dos meus pais com passos firmes, mas com o coração despedaçado. A tentativa de suborno da minha mãe doeu quase tanto quanto a confissão da minha noiva. Era como se, de repente, todos ao meu redor estivessem me dizendo que eu valia menos do que a conveniência deles. Que minha dignidade podia ser comprada como se compra silêncio. Que meu sofrimento era apenas um obstáculo inconveniente para a imagem da família. Caminhei pela rua sem destino. Passei pelos mesmos lugares que costumava olhar com alegria, na padaria onde eu e minha noiva planejávamos comprar bolos nos domingos, o parque onde eu imaginei brincar com nossos filhos um dia, a avenida onde eu sonhei que faríamos fotos após o casamento. Tudo parecia zombar de mim. Cada lembrança era agora uma ferida aberta. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei meu irmão sentado na porta, como se esperasse por mim. Ele levantou rápido, nervoso, o rosto mostrando uma mistura de culpa e desafio. Como alguém consegue sentir culpa e ainda assim agir como se tivesse justificativa? Ele tentou falar, tentou tocar meu braço, tentou explicar que não foi planejado. Eu recuei. A simples presença dele me enojava. Você destruiu minha vida. Foi tudo o que consegui dizer, minha voz saindo baixa, firme, carregada de tudo que eu ainda não tinha conseguido expressar. Mas ele insistiu em se defender. Disse que estava bêbado naquela noite, que não sabia como tinha acontecido, que ela também estava vulnerável. E, para minha surpresa, ou talvez para meu desespero, ele tentou colocar parte da culpa em mim. Afirmou que eu andava distante, que talvez ela estivesse carente, como se isso justificasse romper o pacto mais básico entre irmãos. A cada palavra dele, eu sentia o sangue ferver de uma forma que nunca havia sentido antes. Era como se uma guerra estivesse sendo travada dentro de mim, uma batalha entre a raiva que queria explodir e a dor que queria me derrubar. Empurrei ele para longe, e pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos dele. Não porque eu fosse violento, nunca fui, mas porque naquele instante ele percebeu que havia perdido o direito de ser chamado de irmão. Ele tentou se aproximar de novo, mas eu entrei em casa e bati a porta com força, deixando claro que aquele laço estava rompido. Dentro de casa, desmoronei. Sentei no chão da sala, abracei as pernas e finalmente chorei como não chorava desde criança. A pergunta que martelava na minha cabeça era simples e devastadora: por quê? Por que alguém que eu amava faria isso comigo? Por que ninguém tentou me proteger? Por que todos acharam que eu deveria apenas aceitar? E então outra pergunta, bem mais amarga, veio à tona: o que eles esperavam que eu fizesse quando descobrisse? Será que realmente acreditavam que eu me casaria sabendo que o bebê não era meu? Que eu criaria o filho do meu irmão? Que eu viveria uma mentira para preservar o conforto deles? Meu telefone tocou dezenas de vezes, e minha mãe, meu pai, meu irmão, minha noiva. Bloqueei todos. Eu precisava respirar. Pensar. Sobreviver ao impacto inicial antes que qualquer conversa pudesse acontecer. Nos dias seguintes, senti uma mistura de vergonha e humilhação. A sensação de ser ridicularizado, enganado por todos ao mesmo tempo, me consumia. Acordava no meio da noite suando frio, com o coração acelerado, revivendo a cena da confissão. Às vezes imaginava como seria minha vida se eu simplesmente desaparecesse. Outras vezes, pensava em confrontá-los publicamente, expor tudo, destruir a fachada de família perfeita que eles tanto queriam manter. No fundo, o que realmente me corroía era a sensação de que algo dentro de mim tinha quebrado de forma irreversível. A confiança, esse laço invisível que sustenta todas as relações, tinha sido arrancada como um tecido esfarrapado. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Comecei a evitar conhecidos, parentes, colegas. Tinha medo de perguntas, olhares, julgamentos. Tinha medo de que alguém descobrisse a verdade antes de eu estar pronto. Tinha medo até de mim mesmo, das decisões que eu poderia tomar movido apenas pela dor. Mas, apesar de tudo, uma chama pequena crescia dentro de mim. Talvez fosse orgulho, talvez fosse sobrevivência, talvez fosse pura necessidade. Uma chama que dizia: você não vai aceitar. Você não vai ser comprado.
Você não vai ser destruído por eles. Eu ainda não sabia o que faria, nem como enfrentaria os próximos capítulos dessa tragédia familiar. Mas percebia, aos poucos, que a guerra que nascia dentro de mim talvez não fosse apenas contra eles, mas também contra o que eu estava me tornando. Os dias seguintes se arrastaram como um interminável inverno emocional. Eu mal comia, mal dormia, e cada batida na porta ou vibração do celular me fazia estremecer. A mentira que eles haviam sustentado parecia querer invadir minha casa, mesmo depois de eu bloquear todos e tentar erguer algum tipo de barreira entre mim e aquele mundo de falsidades. Mas há algo curioso sobre a verdade: ela não respeita isolamento, não aceita ser ignorada. Ela cresce, ecoa, se espalha e, eventualmente, explode. Foi no quarto dia após o confronto que tudo começou a ruir de vez. Minha mãe apareceu à porta do meu apartamento sem aviso, como se fosse seu direito ainda decidir quando minha intimidade podia ser violada. Bateu algumas vezes, chamou meu nome, insistiu como se nada tivesse acontecido. Eu não queria abrir. Só o som da voz dela já fazia minha garganta travar, lembrando-me do envelope de dinheiro, das palavras frias, da forma como ela tentou transformar meu sofrimento em uma negociação. Mas o silêncio também dói. E, de certa forma, eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer, mesmo que fosse para encerrar de vez qualquer vínculo que ainda restasse. Abri a porta apenas o suficiente para olhar para ela. Seus olhos estavam vermelhos, talvez de choro, talvez de frustração. Sempre foi uma mulher autoritária, acostumada a controlar tudo. E, naquele momento, eu via claramente que a situação havia escapado das mãos dela, e isso a consumia tanto quanto minha dor me consumia. Filho, podemos conversar? Ela pediu, com a voz baixa, quase ensaiada. Não. Respondi, simples, firme. Mas você pode falar daí mesmo. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a interpretar um papel importante. Começou dizendo que me amava, que jamais quis me machucar, que tudo o que fez foi tentando proteger a família. Falou que meu irmão estava arrependido, que minha noiva estava devastada, que o bebê não tinha culpa e que eu precisava ser maduro o suficiente para entender que erros acontecem. Foi aí que percebi, em minha mãe não tinha remorso. Ela tinha medo. Medo de perder o controle, medo da repercussão, medo da imagem perfeita que ela sempre cultivou ruir diante dos outros. Para ela, meu sofrimento era secundário, um dano colateral dentro de sua necessidade quase obsessiva de manter a família unida, mesmo que fosse à força, mesmo que fosse às custas da minha destruição emocional. Quando ela terminou aquele discurso ensaiado, devolvi o silêncio que ela tanto detestava. A expressão dela se crispou. Você está sendo infantil, ela disse, perdendo a compostura. Se continuar assim, vai acabar sozinho. Todos nós erramos. O que você quer? Que sua vida pare aqui por causa de um erro? Aceite, siga em frente, ajude seu irmão, apoie essa criança. Essa foi a gota d'água. Eu não quero nada disso, respondi, finalmente abrindo a porta por completo. Eu quero distância. Quero respeito. Quero que vocês entendam que ninguém tem o direito de me pedir para aceitar uma traição desse tamanho. E você, mãe, você tentou comprar meu silêncio. Você tentou transformar minha dor em barganha. Isso eu nunca vou esquecer. Ela tentou rebater, mas fechei a porta antes que pudesse dizer outra palavra. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma pontada de alívio. Pequena, frágil, mas real. Era como se eu tivesse recuperado uma parte de mim que eles tentaram arrancar. Mas o alívio durou pouco. No dia seguinte, meu pai me ligou, e, ao contrário da minha mãe, ele não falava com frieza. Sua voz estava pesada, como se carregasse um peso imenso nos ombros. Pediu para me encontrar, por favor. Aceitei porque meu pai sempre foi diferente. Um homem simples, de poucas palavras, mas de coração íntegro. Se havia alguém nessa história que merecia ser ouvido, era ele. Nos encontramos em um bar discreto, longe do centro, longe de olhares curiosos. Ele chegou cabisbaixo. Sentou-se diante de mim como quem carrega a culpa até nos ossos. Quando começou a falar, sua voz tremeu. Filho, eu sinto muito. Por tudo. Eu não sabia como te dizer. Sua mãe me pressionou, insistiu que não deveríamos interferir. Mas eu não concordei e me arrependo de não ter te procurado antes. Pela primeira vez desde o início da crise, senti que alguém estava realmente do meu lado. Meu pai não tentou justificar meu irmão, não tentou defender minha noiva, não tentou minimizar a dor.
Ele encarava a situação pelo que realmente era, em uma traição devastadora. Eu não sei o que aconteceu com sua mãe, ele continuou. Ela colocou essa ideia na cabeça de que a família precisa permanecer unida a qualquer custo. E quanto mais ela sente que está perdendo o controle, mais agressiva fica. Mas eu só quero que você fique bem. Você não merece isso. Essas palavras, tão simples e tão sinceras, fizeram algo dentro de me amolecer. Pela primeira vez, me permiti descansar emocionalmente por alguns minutos. Mas também soube que aquilo não resolvia nada. A ferida era grande demais, profunda demais, para ser fechada com meia dúzia de palavras de consolo. O que eu não esperava, porém, era o que viria a seguir. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei um envelope deslizado por baixo da porta. O mesmo tipo de envelope que minha mãe oferecera antes, mas este era diferente. Dentro havia uma carta escrita à mão pela minha noiva. Uma carta longa, trêmula, com palavras que oscilavam entre arrependimento, desespero e confissão. Ela dizia que meu irmão tinha se aproveitado de um momento vulnerável. Que aquilo não foi consensual da forma que todos estavam dizendo. Que ela teve medo de me contar porque minha mãe a pressionou. Que pensou em ir embora, mas temeu ser culpada por tudo. Que o bebê, apesar de tudo, não merecia nascer cercado desse caos. Quando terminei de ler, minha visão ficou turva. O que antes era uma história de traição se tornava agora uma história de manipulação, abuso, coerção e silêncio imposto. A verdade, percebi, ainda estava longe de ser completa. E, pela primeira vez, senti que a batalha que eu travava não era apenas minha, era uma luta por justiça, por dignidade, por verdade. E que talvez, e apenas talvez, eu não fosse o único que precisava ser salvo dessa família quebrada. Depois de ler a carta da minha noiva, passei longos minutos sentado no chão da sala, encarando o papel como se ele fosse capaz de me responder todas as perguntas que queimavam dentro de mim. As palavras escritas tremiam no papel, como se carregassem o próprio pânico dela. A cada linha eu sentia o peso de algo muito maior do que uma simples traição. Havia medo nas frases, um medo que não parecia inventado. Havia desalento, arrependimento, contradição, e, acima de tudo, havia uma acusação silenciosa, quase enterrada entre as margens, e meu irmão não era apenas o pai do bebê, ele havia ultrapassado limites que eu nunca imaginei que alguém da minha família pudesse ultrapassar. Dobrei a carta com cuidado, como se ela fosse um artefato perigoso. E, de certa forma, era. Porque ela trazia com ela a verdade que derrubava de vez o castelo podre que minha família tinha construído. Ela não me dizia tudo explicitamente, mas deixava claro o suficiente, e aquilo não tinha sido um simples caso, um erro, um deslize entre dois adultos conscientes. Minha noiva escreveu que estava confusa, pressionada, sem voz diante da situação. Que não teve chance de recusar. Essas palavras batiam na minha mente como marteladas. Nos dias anteriores, eu havia sentido ódio dela, ódio dele, ódio da minha mãe por tentar comprar meu silêncio. Mas agora o ódio mudava de forma. Ele se tornava mais profundo e direcionado. Porque, de repente, percebi que havia sido enganado, sim, mas talvez a própria noiva tivesse sido vítima de algo que nem ela conseguia entender direito. Levantei-me lentamente, com o corpo pesado como chumbo. Peguei o celular e fiquei alguns segundos olhando para a lista de contatos. Meu dedo pairava sobre o número dela, mas não consegui ligar. Eu não estava pronto. Não ainda. Eu precisava de alguém com quem pudesse falar sem ser manipulado, sem pressão, sem interesses. E esse alguém era meu pai. Liguei para ele e pedi que viesse à minha casa. Não dei explicações. Ele chegou em menos de 20 minutos, com o rosto preocupado, como se já soubesse que algo grave estava por vir. Quando entrei na sala e coloquei a carta na mão dele, vi seu semblante mudar. Seus olhos correram rapidamente pelas linhas, e à medida que lia, suas sobrancelhas se fecharam, seus lábios se apertaram e sua respiração ficou pesada. E isso é sério. Ele disse com a voz baixa, carregada de um ressentimento antigo. Eu sei. Respondi. E agora você entende por que eu não posso simplesmente aceitar. Ele passou a mão no rosto, cansado, velho de repente. Sua mãe sabia disso? Acho que sim. Ou pelo menos sabia que não foi algo simples. Ela tentou enterrá-lo, pai. Ela tentou comprar meu silêncio com dinheiro, como se meu sofrimento fosse um objeto à venda. Deus do céu, ele murmurou. Meu pai sempre foi um homem paciente, mas naquele momento, parecia à beira de perder o controle.
Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como se tentasse encontrar alguma solução no ar pesado da sala. Eu o observava em silêncio, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. Gratidão por finalmente ter alguém ao meu lado. Tristeza porque, mesmo ele, não poderia desfazer tudo o que já havia acontecido. Você sabe que isso pode virar caso de polícia, não sabe? Ele disse, finalmente olhando nos meus olhos. Eu sei. Mas, eu não sei o que ela quer fazer. Ela escreveu isso para mim. Não sei se teria coragem de denunciar. Ela está com medo de tudo, de mim, da minha família, da reação da sua esposa. Da sua mãe, ele corrigiu, com amargura evidente. Aquilo cortou um pouco o ar entre nós. Meu pai sempre evitou confrontos com minha mãe. Sempre deixou ela conduzir a casa, tomar decisões, impor regras. Mas agora, parecia que ele enxergava o peso da omissão. O peso de ter permitido que ela fosse tão longe. Pai, eu preciso saber a verdade inteira. Você já sabe o suficiente para entender que isso não foi um simples erro. Mas eu preciso ouvir dela. Precisamos conversar. Eu vou com você, ele disse, decidido. Aquela frase trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Talvez fosse a primeira vez em anos que meu pai realmente se posicionava contra minha mãe. No dia seguinte, marcamos um encontro com minha noiva, ou, melhor dizendo, minha ex-noiva. Era estranho pensar assim, mas era a única forma de me manter emocionalmente estável. Escolhemos um café discreto, longe da cidade, onde ninguém nos reconheceria. Quando ela chegou, percebi que havia emagrecido, que seus olhos estavam fundos e que ela tremia levemente ao nos ver. Não havia maquiagem que escondesse o caos interior que ela vivia. Sentou-se com cuidado, como se o ar ao redor estivesse prestes a desabar sobre ela. Eu não sei nem por onde começar, ela disse, com a voz frágil. Comece pelo que realmente aconteceu. Pedi, com calma, mas firmeza. Ela respirou fundo, as mãos entrelaçadas para impedir que tremessem mais. Eu errei. Eu não queria esconder nada de você. Mas eu não tive escolha. Eu fui pressionada, eu fui manipulada, e quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Seu irmão, ele não me deu espaço para dizer não. Ele usou a situação, usou a confiança que eu tinha na sua família. Depois, sua mãe me chamou e disse que eu não podia destruir a família. Disse que se eu abrisse a boca, ninguém acreditaria em mim. Disse que eu deveria aceitar e seguir em frente. As palavras dela eram como facadas silenciosas. Cada frase rasgava um pouco mais da mentira que minha família havia construído. Meu pai respirou fundo, a mandíbula trincada. Isso é muito grave, ele disse. E eu prometo que você não vai enfrentar isso sozinha, se decidir denunciar. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas teatrais, eram lágrimas cruas, de uma mulher que carregava culpa, medo e vergonha. Eu não queria te ferir, ela disse para mim. Eu te amava. Eu ainda te amo. Mas eu estava presa. Eu fui ameaçada, pressionada, silenciada. Eu não sabia como te contar sem destruir sua vida. Eu não sabia o que sentir naquele momento. A dor continuava lá, firme, mas agora era acompanhada por algo mais complexo e empatia. Eu a odiei durante dias, mas agora via claramente que ela também havia sido usada, manipulada e amedrontada por aqueles que deveriam protegê-la, e a mim. Meu pai segurou minha mão por debaixo da mesa, como quem diz sem palavras, você não está sozinho. Pela primeira vez desde o início deste inferno, senti que estava começando a recuperar o controle da minha própria história. Mas eu também sabia que, depois daquela conversa, nada mais poderia ser ignorado. Nem perdoado. Nem enterrado. A verdade havia emergido de vez, e a partir daquele momento, não havia mais retorno. Depois da conversa no café, muita coisa mudou, tanto por fora quanto por dentro de mim. O que antes parecia uma história de traição amorosa se revelou como um emaranhado de manipulações, pressões e crimes velados. Eu não via mais minha noiva como a vilã que tinha me apunhalado às vésperas do casamento. Eu via agora uma mulher quebrada, sufocada por forças que ultrapassavam sua capacidade de defesa. E isso alterou completamente a forma como passei a enxergar tudo o que vivia até então. Mas, ao mesmo tempo, a dor não evaporou. Traição continua sendo traição, mesmo quando vem acompanhada de medo. E nada, absolutamente nada,
poderia apagar o fato de que meu irmão, alguém que eu amei e defendi por toda a vida, cruzou limites que jamais deveriam ter sido ultrapassados. Ele não apenas destruiu meu relacionamento, ele destruiu parte da minha família e arrancou de mim uma inocência emocional que eu carrego desde a juventude. Nos dias seguintes, eu e meu pai conversamos longamente sobre o que deveria ser feito. Ele insistiu que minha ex-noiva precisava de apoio emocional e jurídico, caso decidisse levar a denúncia adiante. Eu concordei, mas deixei claro que não queria me envolver diretamente em todas as decisões, não mais como homem ferido, mas como alguém que precisava reconstruir sua própria vida. Ainda assim, não a abandonei. Não depois de tudo que descobri. Ao mesmo tempo, minha mãe se tornou uma presença cada vez mais sombria na história. Ela tentou me ligar repetidamente, bateu à minha porta 2 vezes, deixou recados com vizinhos, todos ignorados. Meu pai relatou que as discussões em casa se tornaram violentas, que ela o acusava de trair a família por ficar do meu lado, que dizia coisas como você está destruindo tudo por causa de um erro estúpido. Para ela, eu não era uma vítima. Eu era um inconveniente. Uma ameaça à reputação que ela construiu ao longo de décadas. Uma pedra no meio de seu caminho narcisista. Mas havia algo que ela ainda não entendia, e eu não era mais o filho obediente que engolia o orgulho só para manter a paz. Eu tinha visto o pior lado da minha própria família, e isso tinha me transformado. Meu pai tomou uma decisão difícil, saiu de casa e foi morar sozinho por um tempo. Disse que não podia mais compactuar com a manipulação e o silêncio que minha mãe insistia em impor. Foi talvez o gesto mais forte que ele já teve, e por incrível que pareça, isso me deu alguma esperança. Esperança de que nem tudo estava perdido. De que talvez, no meio de toda essa destruição, algumas relações ainda pudessem ser resgatadas, ou reconstruídas em bases mais sinceras. Quanto ao meu irmão, ele entrou em completo desespero quando soube que eu e meu pai estávamos apoiando minha ex-noiva a falar a verdade. Ele me mandou mensagens agressivas, depois mensagens pedindo perdão, depois mensagens dizendo que eu estava estragando a vida dele. Não respondi nenhuma. Para mim, ele já não existia mais como parte da minha vida. Ele precisava enfrentar as consequências do que fez. E, pela primeira vez, ele não teria ninguém da família para protegê-lo. Nem mãe, nem pai, nem irmão. Enquanto isso, minha ex-noiva decidiu buscar ajuda profissional. Começou terapia, procurou orientação jurídica e se mudou temporariamente para a casa de uma amiga. Ela disse que não sabia ainda se teria forças para seguir adiante com uma denúncia formal, mas que, pela primeira vez desde o início do pesadelo, sentia que tinha escolha, algo que lhe havia sido roubado por muito tempo. Eu a respeitei profundamente por isso. E, embora nosso relacionamento estivesse irremediavelmente encerrado, encontrei a coragem de perdoá-la dentro do meu coração, não um perdão que apaga a dor, mas um perdão que liberta a alma de carregar peso demais. Disse a ela, em uma última conversa honesta. Eu não posso voltar a ser o que éramos. Mas também não quero que você viva com medo. Você merece recomeçar, assim como eu. Ela chorou, e eu também. Era um luto silencioso por um futuro que nunca viria. Mas era também o primeiro passo para deixar a tormenta para trás. Durante semanas, vivi entre ruínas emocionais. Tive que reaprender a rotina em acordar sem esperar uma mensagem dela, caminhar sem desviar os olhos de locais que antes nos pertenciam, respirar sem sentir o peso da decepção me esmagando. Mas, aos poucos, muito lentamente, o ar foi ficando menos denso. O sol começou a aparecer entre as frestas. Pequenas vitórias do cotidiano me mostraram que a vida continuava, mesmo quando parecia que eu tinha caído de um penhasco interno sem chance de sobrevivência. Reconstruir a confiança nas pessoas foi um desafio gigantesco. Eu me isolava, evitava encontros, evitava perguntas. Mas o apoio do meu pai, de alguns poucos amigos verdadeiros e até de alguns desconhecidos que cruzaram meu caminho acabou me mostrando que o mundo não era feito apenas de traições. Que ainda existiam pessoas boas, inteiras, dispostas a acolher e a ouvir. A partir desse caos, tomei decisões fundamentais. Comecei terapia. Mudei para uma nova cidade. Mudei de emprego. E, pela primeira vez, passei a colocar minha paz acima de qualquer expectativa familiar. Minha mãe tentou contato novamente, mas desta vez, meu silêncio foi definitivo. Não tive mais interesse em remendar laços que nasceram da manipulação. As pessoas precisam enfrentar as consequências dos monstros que alimentam dentro de si. Hoje, meses depois, sinto algo que achei que jamais sentiria em liberdade. A ferida ainda existe, mas já não sangra. A dor ainda ecoa, mas já não paralisa. Eu não esqueci,
e talvez nunca esqueça, o que me fizeram. Mas agora isso faz parte da minha história, não do meu destino. Sempre imaginei que minha vida ruiria se eu perdesse meu casamento. Nunca imaginei que seria justamente a ruína que me salvaria. Da destruição nasceu uma força que eu não sabia que tinha. Um senso de identidade que ninguém mais pode comprar, trair ou manipular. E, no fim das contas, percebi a maior verdade de todas. Às vezes, o maior presente que a vida pode te dar é a chance de recomeçar. Mesmo quando esse recomeço nasce das cinzas do pior momento da sua existência.